Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Primeiro eu queria agradecer pelo tempo de vocês, ouvir um pouquinho do que a OnScorning tem para dizer e como que a gente enxerga aqui no Brasil o mercado de vergalhões em compostos. Tá? Antes de mais nada, vou falar um pouquinho sobre a OnScorning, né? Não sei se todos conhecem, nós somos uma empresa de 25 mil empregados, nós estamos há 69 anos na Fortune 500 e espalhados por 31 países ao redor do mundo, né? Nós trabalhamos em diversos segmentos, né, e estamos inovando em compósitos desde 1938, né, quando nós inventamos a fibra de vidro. Então aqui mostra a nossa distribuição, a nossa amplitude que nós temos ao redor do mundo dos compósitos, né? Então nós temos a nossa operação em Rio Claro, né? Temos 2 plantas em Rio Claro, estamos operando no Brasil desde 1972, né? E temos as nossas operações ao redor de todo o globo, e eu gosto de chamar a atenção sempre para os nossos centros de pesquisa. Nós temos 3 centros de pesquisa, né? Um no norte dos Estados Unidos, um no sul da França e um na China, sempre inovando e buscando inovações em compostos, né? Aqui, para mostrar para vocês como é que nós estamos, desde 72 então, e aqui nós temos um laboratório técnico que tem o objetivo de reproduzir os processos dos nossos clientes, né? E uma vez reproduzidos, nós podemos testar as propriedades, algumas das propriedades mecânicas que os compósitos geram. No Brasil, nós produzimos esses materiais destacados em rosinha, né? E também conseguimos importar os demais materiais que não são produzidos no Brasil para as mais diversas aplicações. Vamos falar um pouquinho do vergalhão agora, mas antes de falarmos sobre o vergalhão, eu gosto de mostrar esse slide. Essa figura aqui é bastante esclarecedora e assustadora, na minha opinião, né? Porque ela mostra a evolução da quantidade de CO2 na nossa atmosfera, né? E para quem é um pouquinho mais velho e achava que isso era apenas uma viagem dos cientistas, né? Isso não é, e é realmente uma realidade. E o gráfico aqui está atualizado até o ano de 2020, né? E de 2020 para frente, ele é uma previsão. Mas vejam que mesmo que a geração de CO2 tivesse uma diminuição drástica em 2050, que eu espero estar vivo para ver, nós teríamos um aumento de 1,5 grau na temperatura média da Terra. E de onde vem parte disso? Da construção civil. Basicamente do aço, né? Para se produzir o aço, nós temos uma geração muito intensiva de CO2. Então nós precisamos fazer uma lição e buscar um ambiente melhor para cada um de nós do nosso planeta, né? E onde está essa solução? Uma das soluções para substituir o aço é o vergalhão em compósito. É uma novidade? Não, não é uma novidade, né? O MIT estudou isso aí lá em 1951. Então, desde então, a coisa está pronta, né? Está pronto, isso aí em 51 estava lá. Nós só não usamos ainda. E quais são as vantagens, né? Além da questão ambiental, né, nós temos a vantagem da resistência à tração, né? Então a resistência na ruptura do vergalhão é muito melhor do vergalhão em compósito do que do vergalhão em aço. Evidentemente a leveza do compósito, o fato dele ser inoxidável, ou seja, ao longo do tempo ele não se oxida e não gera problemas estruturais, e ele já está aprovado por normas ao redor do mundo. Bom, e quando a gente fala em aprovado por normas, a gente tem que pensar
nas diversas aplicações que o vergalhão pode ter. Então a gente começa das aplicações mais estruturais, lá em pretinho, né, a parte mais a pretinha do triângulo ali, e vai para aplicações não estruturais. Então quando a gente olha nas estruturais, nós temos que ter a preocupação com a segurança. Esse é um item de segurança, não é um item qualquer. Ele pode gerar problemas seríssimos na vida das pessoas. Então, se tem uma questão de segurança, ele precisa de normatização. Nós não podemos sair construindo de qualquer forma, usando o vergalhão em compósito de qualquer forma. Usando o vergalhão em compósito como se ele tivesse as mesmas características de um vergalhão em aço. Isso é importantíssimo para que a gente consiga evoluir com essa aplicação. Temos outras aplicações que também requerem menos demanda mecânica, demandam menos mecanicamente. Porém, também temos que ter norma. Por quê? Nós temos um estacionamento que pode se trincar, nós temos um canal que pode vazar e daí por diante. E essa figura aqui eu gosto quando eu penso na diferença entre o vergalhão em compósito e o vergalhão em aço, né? Então, o pessoal da engenharia civil está acostumado a trabalhar com o tal do escoamento. Então, quando a gente olha o comportamento do aço, quando a gente tensiona e como é que funciona a deformação dele. O aço, ele deforma até 10%. Então, quando nós estamos em uma construção, nas nossas casas, e vemos uma pequena trinca, né, pequenininha, né, menor do que 10%, a gente ainda está tranquilo, né? Por quê? Porque ele vai demorar muito para se romper ainda. O aço tem um comportamento elástico e plástico. O vergalhão em compósito, não. Ele é muito diferente disso. Ele só tem a parte elástica, ou seja, ele não se deforma, ou se deforma muito pouco. Então, quando nós olhamos aqui uma deformação de um vergalhão em compósito, está na casa de 1,5%, 1%, né? Enquanto que o aço vai até 10%. Agora, quando nós olhamos a tensão de ruptura de um vergalhão em compósito, nós estamos falando aí da casa de 1.000 e poucos megapascal. Podemos chegar nesse nível para se romper. Enquanto o aço, nesse caso um CA60, ele vai na casa dos 600. Ou seja, para situações na construção que o vergalhão é demandado sob tensão, excelente aplicação. Podemos aplicar tranquilamente. Não se esquecendo sempre que tem essa questão da deformação, que é bem diferente, né? E como é que a gente tem que trabalhar nisso, pessoal? Como é que nós pensamos e temos apoiado o mercado para vencer os desafios da aplicação e vencer os desafios no Brasil, né? Normatização é uma coisa que é muito necessária. Então nós temos no Brasil duas normas para saírem. A primeira norma é a norma do material em si, do vergalhão, que eu vou detalhar um pouquinho mais. E a segunda norma é como eu projeto o vergalhão, como o engenheiro civil, calculista, que vai lá calcular uma estrutura, tem que se comportar, como ele vai chegar em casa e dormir depois, né? Então, quais são os coeficientes de segurança que ele precisa utilizar para um vergalhão em compósito? Essas duas normas estão para sair para consulta pública, né? A gente veio trabalhando aí, principalmente a norma da engenharia civil acabou saindo um pouco mais rápido, ela ficou pronta esperando a segunda norma do material. Essa norma do material nós trabalhamos 2 anos quase nela, com muita discussão técnica, muitos experimentos. Toda vez que a gente chegava num impasse, a gente experimentava, media, né? Foi uma norma elaborada por um conjunto de empresas e
de universidades com enfoque técnico e com o intuito de levar essa aplicação para um nível que ela precisa ser levada, para um nível de uma aplicação de segurança. E como é que a gente agora começou a olhar, né, como é que foi esse trabalho aí ao longo desses 2 anos, né, para chegar na versão final aí, que deve sair para consulta pública até o dia 15 de setembro desse ano. Então, muita gente pergunta, né, então, deve sair para consulta pública até o dia 15 de setembro, a previsão é essa. Depois, são 2 meses, mais ou menos, para consulta, para essa norma retornar da consulta. Aí tem uma etapa de edição, etc. e tal. E, provavelmente, até o final do ano, ela estará pronta e valendo, né? E como é que a gente se baseou para fazer essa norma? A gente tem que lembrar um pouquinho lá da ciência dos materiais, né? Então, nós queremos aqui, lá na pontinha, nós queremos um material com propriedade, com desempenho e com custo. Para isso, nós temos que olhar 3 coisas nessa base do triângulo aqui, né? Nesse triângulo que está na base. Primeiro, a estrutura. Aí vem a discussão, né? Quais são as características ou os materiais que nós utilizaremos para a composição do vergalhão, né? Então, nós conversamos bastante na norma, né? Foi uma discussão que levou alguns meses e aí acabou se definindo, né, no Brasil agora, a utilização de resinas, por exemplo, epóxi e vinil éster, né? As poliésteres não são recomendadas, né? Isso tem uma explicação, né? Nós fizemos experimentos, basicamente resistência química, né? Foi o objetivo, então foi a razão. Então, aí nós definimos a estrutura, quem vai compor, né? Agora, qual que é a composição desse material? Quem são meus fornecedores? O fornecedor da fibra garante? O fornecedor da resina também? Como é que vai funcionar isso? E como é que isso vai ser processado? Pessoal, nós não estamos falando de um processo contínuo, um processo químico, de uma pultrusão, mas lá na pultrusão, no molde da pultrusão, né, nós temos uma reação química acontecendo. Essa reação, ela precisa ter uma conversão de matérias-primas a produtos, ela precisa acontecer de maneira adequada para que as propriedades finais do vergalhão sejam atingidas. Então, esse prisma que eu gosto de mostrar, né, para a gente realmente recordar e entender a ciência que está por trás de um material desse tipo, de um material composto. E o que vai ser avaliado, né, no vergalhão? Então vamos começar lá no cantinho esquerdo, não vou passar por todas, mas vamos tentar olhar e tentar identificar, fazer a transição daquilo que o material será avaliado para aquilo que nós vamos ter na aplicação. Primeiro lá, temperatura de transição vítrea, e vou aproveitar junto o grau de cura, né? Escolhemos a resina, processamos a resina. Escolhemos a resina, temos lá uma temperatura de transição vítrea definida pela resina. Processamos. Será que essa resina foi curada corretamente? Então, se o grau de cura foi correto, ou seja, se a conversão de matérias-primas a produtos foi feita corretamente, sim, nós vamos ter uma temperatura de transição vítrea necessária para uma aplicação na construção civil. No fundo, o vergalhão não pode amolecer, né, gente? A TG, né, a temperatura na qual, naquela teoria, as moléculas do polímero começam a se movimentar, né? Então, se a molécula do polímero se movimenta, amoleceu o vergalhão. Então, aqui está o fundamento da inserção dessas grandezas na norma, né? Absorção de água e resistência alcalina, né? Basicamente, resistência química aí, né? Então, quando nós olhamos essas duas grandezas, por que nós temos que evitar, né, ou temos que garantir a inexistência de absorção de água e que o vergalhão tenha resistência alcalina? Bom, matriz cimentícia tem propriedades alcalinas, ela é muito básica, né?
Então ela não pode atacar o vergalhão no momento da aplicação. E a absorção de água, a mesma coisa. A água, ela é uma molécula muito pequenininha, né, gente? Então se tem qualquer tipo de trinco, alguma fissurazinha, essa água vai passar para o vergalhão e vai acontecer um processo de delaminação. Ou seja, o vergalhão vai perder a sua estrutura. E a fibra, uma vez que ela esteja nua, né, que tenha delaminado o composto, a propriedade do vergalhão, mecânica que a gente tinha previsto, que o engenheiro civil tinha previsto, tinha assinado, estava dormindo bonitinho, foi embora. Então, é importantíssimo isso para a aplicação. Conteúdo de fibra, aí nós vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Importantíssimo que a fibra é o material que vai trazer o comportamento mecânico, né? A propriedade mecânica para o material, né? Então, quanto mais fibra, maior será a propriedade mecânica, né? Aí, questão mais de... Aí, questão mais construtiva, né? O engenheiro precisa saber qual vai ser a área da seção do vergalhão dele para saber qual será a força de ruptura, né? Então, temos que saber com quanto se rompe o vergalhão, qual que é a força, como eu falei, né? A força e o módulo, né? Que são questões mais mecânicas, e a própria, finalmente, a adesão do vergalhão na matriz, né? O teste de pull-out, né? Então, o vergalhão precisa estar aderido na matriz cimentícia, e uma vez que existe uma demanda mecânica, ele não pode se deslocar, ele tem que estar aderido ali. Então nós estamos preparados para isso na Owens Corning, né, para fazer todas essas medições. E em termos de norma, né, eu gosto de chamar atenção para duas condições, e acho muito importantes isso. Primeiro, há uma série de propriedades previstas para qualificação. O que é isso? O fabricante do vergalhão terá que mostrar que ele cumpre todos esses requisitos para ser qualificado a produzir. Então, tá bom, você agora pode produzir, está qualificado, conseguiu fazer, cumprir atingir cada uma dessas grandezas aqui. Depois da qualificação, ele vai produzir. Agora, como eu falei, é o processo contínuo, gente. Um processo contínuo que, como qualquer processo, tem variações. Então, é imperativo, e a norma prevê isso, que haja um certificado de análise por lote. Então nós tivemos grandes discussões também com relação ao tamanho do lote, etc e tal. A norma prevê o tamanho do lote, né? Mas com menos análises, porém análises que garantam que ao longo da produção os vergalhões atenderão às propriedades qualificadas lá atrás ou necessárias, né? Agora, outro ponto que eu gosto de chamar a atenção é isso aqui. Tem que existir rastreabilidade. Tem que existir responsabilidade do produtor do vergalhão. Então, ele vai ter que identificar seus materiais. Então, existe um certificado de análise, existe a identificação do material. Então, está casadinho, certificado com o material. Para que, numa eventualidade, né, a gente tenha como rastrear. E ele tem a obrigação de rastrear até as matérias-primas que utilizou. Ou seja, os fabricantes das matérias-primas também têm a sua responsabilidade compartilhada. E como a Owens, né, se prepara hoje, como a Owens enxerga esse mercado, né? A gente tem alguns desafios aí, né, gente? Vamos começar pela própria normatização, né? Como é que se cumpre uma norma BNT? Como é que a gente consegue garantir que a norma seja cumprida? O pessoal da Purcon, nossos colegas da Purcon falavam agora há pouco, né? E comentaram da famosa autoconstrução, né? Nós sabemos, né, como é que funciona o dia a dia da autoconstrução da pessoa que vai construir uma casa lá na esquina, lá no meio da cidadezinha do interior, né? Tem lá
um fornecedor de vergalhão, que normalmente não tem critério técnico, e vai fornecer vergalhão. Agora imagina, eu mostrei para vocês, as propriedades são diferentes, a forma de calcular a estrutura é diferente. Como é que fica então? Se a pessoa que está construindo a sua casa, né, o engenheiro, não tiver a consciência, ou que isso é grave, e colocar um vergalhão em composto de uma forma errada, né, e aparecer daqui a pouquinho, né, alguém no Instagram bonitinho mostrando, olha, tá vendo aqui? Caiu uma casa, o problema é o vergalhão. Isso não funciona. Isso se espalha, o mercado fica ruim, todo mundo perde. Então, a seriedade da norma, a aplicação da norma, que é um desafio gigante, né, na minha visão, tem que acontecer. Se não acontecer, nós perdemos o business. Não vamos ter negócio no curto prazo, né? Para isso, nós temos que disseminar o conhecimento. As pessoas que aplicam precisam entender. Precisam entender como se aplica, como se calcula. Então, isso é um desafio que nós temos. Aí eu comentei da questão da capilaridade já, né? Então, para grandes construções, né, para grandes escritórios de engenharia, não é um problema, né? Agora, para pequenas construções, sim. E agora, eu ainda vou aproveitar a questão das construções e aproveitar do que o pessoal da Purcon falou, né? Da construção offshore. Isso vai acontecer. Eu estava algum tempo atrás conversando com algumas pessoas e lendo, a idade média de um pedreiro no Brasil é 35 anos. O pessoal mais novo não quer trabalhar na construção civil mais, né? Vocês, pessoalmente, devem ter as suas dificuldades quando precisam de alguém para ajudar vocês nas vossas casas, né? Não acha ninguém. E quando acha, normalmente tem um cabelinho branco, uma barbinha branca, né? Então, essas pessoas vão sair do mercado. Como é que faz para construir? Construção offshore. Construção offshore precisa ter uma parede leve, que vai ser facilmente transportada, né? Então, aí entra o vergalhão, com sua leveza e suas propriedades. E, finalmente, né, então, com isso, se a gente conseguir cumprir esses 3 requisitos que eu coloquei acima, né, o quarto vai nos ajudar. Nós temos que garantir que o negócio se sustente no longo prazo. Não adianta, a gente vê muito entrante no mercado que não tem o conhecimento técnico necessário para entrar no mercado, infelizmente, que vê uma oportunidade na produção do vergalhão em composto e sai fazendo, né? Então, o desafio de fazer a norma ser cumprida, né? Nós não temos poder de polícia, né, gente? Então, nós temos que criar formas de fazer essa norma ser cumprida, as normas serem cumpridas, né? E nós, da OnScorning, vamos dar todo o apoio e suporte para isso. Opa! Então, como eu falei logo no início da apresentação, nós temos um laboratório em Rio Claro, vários laboratórios ao redor do mundo, né? Nós temos a capacidade de fazer testes aqui, testes fora. Nós temos maneiras e gente que pode fazer para a gente cálculos estruturais, gente que tem experiência, né? Então, nós podemos ajudar o desenvolvimento do mercado, a formar os engenheiros civis, né? Podemos ajudar a formar o mercado para que essa aplicação realmente funcione. E, recentemente, né, adquirimos uma máquina de ensaio universal que consegue ter uma força máxima de 300 kN, né? Nós adquirimos justamente para apoiar esse mercado. A gente consegue fazer ensaios em vergalhões até de diâmetro de 1 polegada, né, que é bastante já. Está pronta. Nós temos a metodologia consolidada, já fizemos ensaios lá. Então, a gente pode ajudar os nossos clientes a evoluírem nesse mercado e atingirem as propriedades necessárias do vergalhão, tá? E, finalmente, a gente, na feira,
está lançando o Poolstrand S2100. E essa figura é bastante interessante porque ela mostra o cisalhamento, né? Nós temos teste de cisalhamento da força necessária, da tensão necessária para cisalhar um material feito com o nosso SM1200 lá na esquerda, padrãozinho, né? E com o nosso novo Poolstrand S2100. Vejam que tem uma diferença interessante entre os dois. E o que essa diferença significa, pessoal? Quando a gente fala em cisalhamento. Basicamente, nós estamos falando de interação vidro-resina. Nós estamos falando de adesão. Então, nós estamos vendo aqui que o vidro, no caso do Poolstrand 2100 e a resina, estão muito melhor aderidos do que no caso anterior. Ou seja, a chance, ou nossos clientes que vão utilizar esse produto, terão propriedades de resistência à tração, propriedades químicas, né? Absorção de água, resistência alcalina, muito melhores. Por quê? O entrelaçamento lá no nível molecular está muito melhor no Poolstrand 2100 do que no nosso tradicional SM200 lá. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, a gente está no stand B19. Queremos fazer a diferença nesse mercado. Entendemos que nós não somos apenas fornecedores de matérias-primas. A gente tem que trazer a solução. A Owenscorning tradicionalmente fomenta esse mercado de compósito, né? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista comercial. Então, a gente está lá para servir vocês, tá? Obrigado. Perguntas, estou à disposição. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Vou tentar te ouvir daqui. Bom dia, Elton. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação. Bem interessante e com certeza uma novidade, apesar de que o que se apresentou, que já tem mais de 70 anos, né? Mas que para a gente vai ser cada vez mais utilizado, não tenho dúvida disso. Mas eu queria pedir, tomar a liberdade de puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né? A gente trabalha com poliuretano, então são duas perguntas. Você falou muito de normatização, que é fundamental e concordo plenamente com você. E você falou de algumas resinas que foram testadas. Primeiro, na normatização, essa questão está fechada, ou seja, uma vez atendendo às normas, seja lá com que resina for, isso está em aberto? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, talvez um pouco mais complicada, é como a circularidade foi tratada na normatização, quer dizer, a preocupação de os materiais que estão sendo envolvidos estão menos propensos, mais preparados para serem reciclados, enfim. Como foi tratado esses dois casos? Obrigado, Wellington. Primeira pergunta, né? Com essa questão de quais materiais podem ser usados além da resina vinil ester e epóxi. Nós discutimos bastante isso. No final do dia, o que é importante? Que as propriedades sejam atingidas. Então, nós deixamos uma frase lá na norma, abrindo essa possibilidade. Uma vez que as propriedades sejam atingidas, está tudo bem. E que essas propriedades atingidas sejam garantidas, né, ao longo do caminho, aí está tudo certo, não tem problema nenhum. Então, há a possibilidade de usar outras resinas, como, por exemplo, o poliuretano. A questão da circularidade, a gente não se preocupou na norma em si. Por quê? Porque o objetivo realmente era entender da aplicação, entender as propriedades que o material precisaria ter, olhar lá para fora, entender quais são as normas que se utiliza, né? Nos Estados Unidos, Japão, um pouquinho da Rússia, né? Europa, França, Europa, e olhamos para isso aí. A gente não olhou para a circularidade nesse momento. Agora, nós olhamos sim nas vantagens, né, para as vantagens que o vergalhão em compósito tem, né? Então, quando a gente fala de pegada de carbono, nós estamos muito na frente
do aço, né? É uma solução que vai substituir o aço? Um comentário assim, em geral. Nunca. Não vai, né? É uma solução que vai ajudar as aplicações, né? Nunca vamos ter o volume que tem um vergalhão em aço, por exemplo. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Una pregunta. ¿Me escucha? Sí. El TG de la resina en las tablas decía 95 grados, ¿no? Entiendo que la epoxiamina llega a 120, ¿no? Vinilester 105, 110. El poliéster, ¿por qué queda afuera? ¿Por la resistencia química? ¿Por el TG? ¿Por qué queda afuera? Basicamente, o poliéster ficou fora pela resistência química. Ou seja, em todas as referências que nós utilizamos, né? Então, mais uma vez, foi um grupo que tinha cientistas, né, professores de universidade. Esse grupo buscou um approach técnico, né? Então, esse grupo fez testes. Então, em todos os materiais técnicos científicos que nós encontramos e em todos os testes que fizemos, nós identificamos que a resina poliéster não tinha a resistência química necessária para atingir o que a norma pedia, o que também acontece na STM nos Estados Unidos. A STM não prevê a utilização de resina poliéster para aplicações de vergalhão. Então, a TG não foi um critério, tudo bem. Es por la alcalinidad. La parte inicial, que es la colada del hormigón alcalino, ese tiempo ataca la matriz polimérica. Sim, sim. Bem, alguém mais tem alguma pergunta? Não? Então, por favor, vamos aplaudir o nosso querido senhor. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigada.